Fala galera, estamos de volta com o nosso terceiro vídeo dessa playlist de expressões algébricas. Nós já resolvemos duas questões do IFRN e vamos resolver essa terceira aqui do IFPR, tá certo? Do Instituto do Paraná. Esse exercício quer que a gente escreva de forma simplificada essa expressão aqui que está em negrito. Então, para resolver essa questão, nós utilizaremos propriedades da potenciação. Vixe, professor, nunca aprendi isso. Depois deixa eu lhe dar uma dica. Tem uma playlist aqui no canal só de potenciação e radiciação. Eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada caso tenha dificuldade, tá certo? Mas, para a resolução desse exercício, nós vamos precisar de apenas uma das propriedades. Qual é? O produto de potências de mesma base. O que é que a gente faz quando nós temos essa situação? Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, se eu tiver x ao quadrado vezes x ao cubo, o que é que eu posso fazer? Eu posso conservar o x e somar os expoentes. 2 mais 3, que vai dar o quê? 5. Certo? Então, vamos utilizar essa propriedade para resolver esse exercício. Então, olha só. Temos aqui a expressão e aí vamos começar a trabalhar com ela. Muita gente diz, professor, você fazendo eu entendo, mas quando eu pego para resolver, eu não sei nem começar. Pois deixa eu lhe dar uma dica. Você procure elementos, coeficientes ou variáveis que você possa colocar em evidência. Tente partir por esse raciocínio. Olha só. Veja que nessa expressão o m aparece em todos os termos. Tá certo? Então, eu vou utilizar essa propriedade para que eu deixe o m comum em todos os termos e assim eu possa colocá-lo em evidência. Como assim, professor? Veja. No primeiro termo, eu tenho m elevado a 6. Então, por essa propriedade aqui, eu posso escrever o 6 como sendo 5 mais 1. Não é isso? O mesmo raciocínio para o 4. O 4 pode ser escrito como 3 mais 1. E o 3 pode ser escrito como 2 mais 1. Dessa forma, eu fiz com que o m aparecesse em todos os termos da expressão. Então, vamos colocá-lo em evidência. Está aqui. O m está multiplicando todo mundo. Todos os termos que anteriormente ele fazia parte. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Olhando agora para essa expressão. Tem mais alguém que a gente possa colocar em evidência? Tem. Perceba que nesse termo aqui e nesse termo aqui, tanto aparece o M de Maria, como aparece o N de navio. Então, nós podemos colocá-los em evidência. E vamos mais uma vez utilizar essa propriedade. Então, veja só. Quem é m elevado a 5? Eu posso escrever como sendo m elevado a 3 vezes m ao quadrado. O n ao cubo está aqui. Nessa expressão, eu já tenho o n ao cubo e eu já tenho o m ao quadrado. Então, percebam, quando eu quebrei esse termo aqui em 2, eu fiquei justamente com partes literais iguais, tanto nesse termo como nesse daqui. Então, o que é que nós podemos fazer com eles? Nós podemos colocá-los em evidência. Então, colocando em evidência m ao quadrado vezes n ao cubo, o m ao quadrado n ao cubo vai ficar, olha, multiplicando os termos que anteriormente ele fazia parte.
ele fazia parte do 5m ao cubo e ele fazia parte do 3. Então, está aqui, multiplicando todos os dois. Beleza? Menos 10m ao cubo continua aqui do mesmo jeito e o menos 6 continua aqui do mesmo jeito. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. A minha expressão ó, já está ficando bonitinha, bem reduzida. Pessoal, tem mais alguém aí que eu possa colocar em evidência? Professor, eu estou olhando aqui, eu acho que esse 10 e esse 6 dá. De fato, pessoal. Olha só. Quem é menos 10 e quem é menos 6? Vocês concordam comigo que menos 10 é menos 2 vezes 5? E que menos 6 é menos 2 vezes 3? Concordo, professor. Então, quer dizer que quando a gente faz isso, eu consigo menos 2 nesse termo e consigo menos 2 nesse outro termo. E aí eu posso colocar em evidência, não é? Exatamente. Nós podemos pegar o menos 2 que está aparecendo nesses dois termos e colocar ele ó, em evidência. Então, ele vai ficar multiplicando o 5m ao cubo, que ele fazia parte aqui, e vai ficar multiplicando quem? Ó, o 3, que ele fazia parte ó, aqui. Beleza? Aí, olha só que legal. Quando nós colocamos todos esses termos em evidência, olhe só quem foi que apareceu nos dois termos dessa subtração. Apareceu 5m ao cubo mais 3 e apareceu 5m ao cubo mais 3. Se esses termos aqui, ó, se esses elementos estão em dois termos diferentes da expressão, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocá-los em evidência. Então, colocando 5m ao cubo mais 3 em evidência, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar multiplicando os termos que ele fazia parte anteriormente. Então, veja, estou explicando pausadamente para que vocês possam entender. 5m elevado a 3 mais 3 estava multiplicando m ao quadrado e n ao cubo. E também estava multiplicando o menos 2. Quando eu coloquei ele em evidência, ele veio para cá, ó, ficar multiplicando m ao quadrado, n ao cubo e menos 2. Tá certo? Pessoal, se nós observarmos, não tem mais o que fazer nessa expressão. Ela está na forma mais reduzida possível. Tá certo? Quem é que está me dizendo isso? É a letra D. Tá certo? Perceba que a letra D é a forma simplificada da expressão, que foi justamente o que nós encontramos. Tá certo? Então, pessoal, uma questão muito boa para que a gente treine evidência e a gente treine essa propriedade importantíssima da potenciação. Beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, comente o que você achou dessa questão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.